Notícias. Andreia, como é que vai decorrer este processo? Bom dia. Os eleitores brasileiros terão de se deslocar até aqui à Faculdade de Direito para poderem votar e nas 58 urnas eletrónicas que vão estar aqui na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, esse voto poderá ser então exercido. Comigo tenho José Manuel Diogo, fundador da Associação Portugal-Brasil 200 anos, a quem pergunto, bom dia, com tantos eleitores brasileiros este ano a votar em Portugal, que peso terá este voto nas eleições de domingo? Mas ao todo são 88 mil eleitores, mas num total de 152 milhões de eleitores, de todos os eleitores brasileiros que vão escolher um presidente, vão escolher 27 senadores, mais 27 governadores e milhares de outros deputados federais e estaduais. O peso português pode ser interessante porque acabam por ser ao peso internacional, são 80 mil em Portugal, são 700 mil no mundo inteiro, equivale à 30ª, se fosse no Brasil seria a 30ª maior cidade brasileira, e numa eleição que se prevê tão disputada como esta, com uma diferença tão pequena para que o resultado possa ser já apurado no próximo domingo, ou seja, no primeiro turno, como se diz no Brasil, na primeira volta se possa já escolher o presidente. 80 mil votos é uma margem que cai dentro um número que cai dentro da margem de erro, mas não deixará de ser uma casualidade se isso acontecer, e o peso é esse. Agora, importante para Portugal é o facto das eleições brasileiras serem muito notadas, o facto do número de eleitores brasileiros em Portugal significar os 88 mil brasileiros. Se fosse um município português era o 28º município português. Há mais eleitores brasileiros em Portugal do que as cidades de Aveiro. E há também aqui uma curiosidade maior, crescente entre os portugueses para estas eleições do Brasil. Nós, segundo os últimos números oficiais da Embaixada, há 300 mil brasileiros imigrantes, mas depois temos que juntar, legalizados em Portugal, depois temos que juntar as duplas nacionalidades, as nacionalidades europeias, as pessoas que ainda não trataram todos os seus processos. Os números andarão à volta de entre 550 mil e 600 mil, 5,5% ou 6% da... É possível fazer aqui uma antecipação daquilo que será o voto em Portugal? Nos últimos anos, nas últimas duas eleições, temos visto um voto dos brasileiros em Portugal contra o Partido Trabalhista. A tendência poderá ser a mesma este ano ou poderá haver aqui uma outra tendência de voto? Eu posso falar só da experiência e do conhecimento que tenho. Há uma imigração. A imigração em Portugal brasileira divide-se em dois grandes grupos. Há um grupo de trabalhadores, de pessoas mais indiferenciadas do ponto de vista de skills, mas há dois grupos novos. Há os trabalhadores da tecnologia e os investidores ou os brasileiros que vêm para aqui morar, ou aposentados, ou que podem, por simplesmente ser pessoas de alto rendimento e que vêm à procura e encontram vantagens fiscais aqui em Portugal. O fator diferenciador, eu penso que está na diáspora da tecnologia, ou seja, até que ponto é que os eleitores de esquerda se vão, para simplificar, de esquerda ou de direita, se vão juntar mais, terá a ver com os nómadas digitais que Portugal nos últimos 4 anos trouxe. Há também muito mais eleitores, portanto não nos podemos esquecer, há 4 anos havia no Porto metade dos eleitores, aqui aumentou 113%, portanto nós verdadeiramente é de esperar, porque os brasileiros que estão em Portugal são gente de classe mais elevada e essas pessoas nas sondagens todas dão um voto tendencialmente para o presidente Bolsonaro, mas como se costuma dizer, nós só vamos saber mesmo quando nas 50 e muitas urnas que houver, só aqui em Lisboa, mas nas 10 cidades de Portugal onde os brasileiros vão votar, o que mostra também que há brasileiros em toda a parte, não é? Assim, que eles votam em toda a parte e que, portanto, vai ser um momento também aí um pouco surpreendente. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Muito obrigada. Vamos então ver o que vai acontecer nas eleições de domingo. Aqui na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vão ser mais de 36 mil os brasileiros a poder votar para estas eleições. Haverá 58 urnas eletrónicas e foi também reforçada a segurança. A PSP vai ter aqui um dispositivo policial e também haverá efetivos de uma empresa privada. Ora, há 12 candidatos presidenciais, veremos qual deles irá vencer no domingo ou se haverá também há essa possibilidade de uma segunda volta no dia 30 de outubro.